alunos que tiverem com dificuldade para usar o Populous, vocês podiam combinar um Meet com eles e fazer as simulações junto, né? Porque aí vocês exibem a Sim, tela pra do quem Populous quiser. e vai fazendo, né? Que é uma alternativa. A gente vai, tipo, dando um tutorial e eles vão fazendo tudo junto, né? Isso, porque aí vocês conseguem fazer pelo Meet, faz, aí eles só acompanham, porque aí depois é só responder, né? Porque eles precisam ver o que acontece, né, com os gráficos, né, quando faz a simulação. Se eles toparem, a gente marca um jeito de fazer assim, tranquilo. Tá, aqui é uma alternativa. E, bom, pessoal, vou começar. Na verdade, acabei já começando, né? Porque eu ia primeiro abrir a aula perguntando se vocês estão com alguma dúvida do módulo e em relação ao texto de seminários, em relação ao objeto de aprendizagem, se vocês já têm alguma ideia, se já conseguiram ler o artigo, ou pelo menos dar uma olhada. O que vocês me falam? Só para ficar a par do que está acontecendo. Ninguém falou nada. Eu entendi já. É, Mas, eu ainda não consegui ler, mas eu vou ler. Eu acredito que, né, no decorrer dessa semana aí eu consigo ler o artigo para eu e meu grupo já começar a elaborar aí nosso seminário. isso. E objeto de aprendizagem, o que vocês pensaram? Vocês tiveram alguma ideia, alguma, mesmo que seja alguma coisa bem assim, tipo, no dia lá que a gente conversou, vocês tiveram uma ideia X. O que vocês pensaram sobre? Eu sei mais ou menos ainda, né? Mas só para não ficar muito largado, sabe? Para ser sincera, professor, eu ando com a memória imediata muito ruim. Eu lembro que o grupo falou sobre, mas eu não lembro o que é que foi que ficou combinado. Mas a gente Tá. já andou conversando sobre o objeto de aprendizagem, sim. Mas você lembra mais ou menos o que era a ideia, assim? Ô, Inácio, você lembra alguma coisa? Porque o Inácio também está no meu grupo. Ótimo. Qual foi a pergunta mesmo, professor? Do objeto de aprendizagem, o que vocês pensaram em fazer? Se tiveram alguma ideia, alguma coisa? Então, professor, acho que a gente ainda não conversou assim certinho. A gente trocou uma ideia lá no grupo, quando montou o grupo. E acho que a gente nem chegou a dividir as partes que vai fazer. Mas a gente já vai atrás disso aí já. Tá, então vamos combinar uma coisa. É bom que tá gravado, aí vai ficar na. Tudo bem que vai ficar lá no YouTube, né? Não tem problema não, mas que aí o pessoal que faltou vai assistir a videoaula e aí eles também ficam a par. Semana que vem a gente tem atividade síncrona de novo, né? Porque aí a gente vai começar o módulo 4. Só lembrando que o módulo 3 termina terça-feira que vem, tá, gente? Então não esqueçam de postar as atividades até a terça-feira. E aí eu vou iniciar a aula, a gente vai falar sobre especiação, conceito de espécie, mecanismo de isolamento reprodutivo. E aí mas eu vou começar a aula perguntando para vocês dos objetos, tá? Eu espero que um número maior de alunos participe, né? Mas de qualquer forma, trago alguma ideia já para a gente poder discutir, certo? Porque agora as aulas que a gente tem que faltam, elas não vão ser muito longas, então a gente pode usar tempo da aula para conversar sobre, e não só para ficar. Não, a gente não precisa usar o tempo da aula só para discutir os temas das aulas, né? Porque agora os temas eles são mais tranquilos, certo? Então a gente deixa combinado, então eu vou pedir para vocês e para os alunos que vão assistir essa videoaula depois, para conversar entre os grupos e trazer alguma proposta já, só para poder dar alguns pitacos, tá bom? Combinado. Certo? Que aí pelo menos você já tem empurrãozinho, né? Tem tempo ainda para fazer, mas é mais para vocês terem pelo menos alguma ideia, assim, para não ficar tão abandonado, certo? Fechou, professor. Pelo menos a gente pega um norte ali, né? Sim, sim. Que aí, a partir de uma ideia que vocês têm, a gente já pode discutir, né? Bom, meninos, a aula de hoje é bem tranquila. É um dos temas mais tranquilos da disciplina, né? Da mesma forma que eu disse para vocês que deriva genética, na minha opinião, era o tema mais complicado, eu acho que o tema fluxogênico, que é o tema da aula de hoje, é o mais simples de todos, de tudo que a gente vai discutir na disciplina. Eu acho essa aula mais tranquila de entender. É bem intuitivo,
O efeito é bem óbvio, né, do fluxo gênico, e o que pode, né, potencializar ou inibir também acaba sendo bem óbvio. Então a gente vai discutir na aula de hoje esse que é o último mecanismo evolutivo, né? Só lembrando que, segundo a teoria estética evolutiva, são 5 os mecanismos evolutivos, né? 2 relacionados à produção de variabilidade, que é a mutação e a recombinação genética, 2 relacionados à modelagem de variação, um aleatório, que é a deriva, e um não aleatório, que é a seleção natural, e o último mecanismo, que ele é um mecanismo de intercâmbio de variabilidade, porque ele não modela variabilidade, mas também ele não produz variabilidade. Só que ele leva variabilidade genética de uma população para outra, tá? Esse mecanismo é chamado de fluxo gênico. Alguns autores utilizam o termo migração para o fluxo gênico. Eu acho um pouco problemático o termo migração para esse processo evolutivo, porque a migração está relacionada ao movimento dos organismos ao longo da paisagem geográfica. E aí, quando a gente pensa no impacto evolutivo desse movimento, a gente tem que pensar que esses organismos estão saindo de uma população A e chegando a uma população B, e lá eles estão conseguindo se reproduzir. E, de alguma forma, eles estão levando variação genética da população A para a B, que vai ser transferida para gerações seguintes. E todo esse processo que tem sentido evolutivo, ele não é só a migração, mas é a migração, o cruzamento e a produção de geração seguinte fértil, né? E aí o termo fluxo gênico dá mais, ele tem essa ideia mais, no termo fluxo gênico eu fico imaginando genes que estão se movimentando, né, ao longo das populações, e não só o movimento do organismo ao longo da paisagem geográfica e chegada em outras populações, né? Mas alguns autores utilizam bastante frequentemente o termo migração, principalmente se o autor é da área de ecologia. Então é muito comum que ecólogos utilizem o termo migração ao invés de fluxo gênico, certo? Não é incorreto, né? Tem muitos trabalhos científicos que usam o termo migração nesse sentido, mas o termo fluxo gênico ele tem um sentido mais próprio e ele é mais adequado, tá? Então, dito isso, fluxo gênico, ele tem essa questão da migração que eu falei para vocês, ele tem a ver com essa questão do movimento dos genes de uma população para outra. E esse movimento não é só horizontalmente, né? Mas também verticalmente. Então, eu tenho que imaginar que ao longo de uma geração, mas também para gerações futuras, certo? Por isso que o termo fluxo gênico ele acaba sendo bem mais apropriado que o termo migração. E é uma fonte importante de variação genética, não no sentido que o fluxo gênico produz a variabilidade, mas no sentido que perdão, determinadas populações podem ter determinadas variantes genéticas, né, que surgiram ou por mutação ou por recombinação. E aí, se um indivíduo portador dessa variabilidade ele vai para outra população, então ele leva essa variação de uma população para outra, certo? Então, nesse sentido, que o fluxo gênico é uma fonte importante de variação. Entenderam? Não que ele produza a variação, mas ele possibilita, uma vez que essa variação surge numa população, o fluxo gênico permite que a variação vá de uma população para outra, certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo, professor. Bem tranquilo, né? Fluxo gênico é bacana. E aí algumas questões importantes que talvez isso aí possa produzir algumas confusões, tá? O fluxo é bem tranquilo, mas se a gente não prestar atenção, talvez a gente não entenda direito qual que é o impacto dele. Se o fluxo gênico ele é capaz de levar a variação gênica de uma população para outra, ele vai homogeneizar a variação, certo? Muita atenção nisso. Quando duas populações elas estão sujeitas a fluxo gênico, tanto de uma para outra quanto da outra para uma, na verdade o que está acontecendo aí é que variação genética que surja vai sendo compartilhada. E aí quando eu comparo a variação genética entre as populações,
significa que essa variação entre as populações é baixa, porque as populações são muito similares. Só que, por outro lado, se essa população aqui está tendo, né, incremento de variabilidade, que não é só por mutação e recombinação, mas também por fluxo gênico, significa que é uma tendência à variabilidade dentro da população aumentar, certo? Então, quando eu comparo duas populações, elas têm menor variação genética entre si, ou seja, elas são mais homogêneas. Só que quando eu olho dentro da população, a variação dela tende a ser maior, porque além da variação que surge por mutação e recombinação, tem variação genética chegando por fluxo gênico. Certo? Tá muito claro isso? Porque isso é a questão mais importante do fluxo gênico, do ponto de vista evolutivo. Ó, professor, no caso, se a gente comparar duas populações, vai estar mais homogêneo. Isso. E aí, qual que é o lance de pegar uma população lá que falou? Porque ó, aqui que vai acontecer? Para ter variabilidade genética nova na população, tem três maneiras. Ou surgir por mutação, ou por recombinação, ou chegar por fluxo gênico. Se a população está recebendo fluxo gênico, quer dizer que além desses mecanismos de produção de variabilidade, tem um aumento de variabilidade por causa desse terceiro fator. Tá? Então, dentro da população, a variação genética aumenta. Mas entre populações, a variação diminui, porque elas se tornam mais parecidas geneticamente. Agora ficou claro. Certo? Eu até vou escrever, tá, gente? A variação genética intrapopulacional, que é dentro da população, aumenta, e a variação genética interpopulacional, que é entre as populações diminui. Tá? Isso é muito importante, porque a gente pode, se a gente não prestar atenção nessa questão, a gente pode acreditar que a variação entre populações aumenta. Mas ela não vai aumentar, porque as populações vão ficar geneticamente parecidas, porque a variação que vai surgindo aqui vai indo de uma para outra. Só que aí, quando eu olho só para uma população e desconsidero a outra, essa população acaba tendo mais variação genética do que uma população que não tem fluxo. Porque essa que não tem fluxo, basicamente a novidade evolutiva vai chegar lá por meio da ação da mutação ou da recombinação. Certo? Beleza? E é claro, né, se o fluxo gênico ele aumenta a variação genética dentro das populações, é claro que ele interfere na ação da deriva genética e da seleção natural. Né? Por que ele interfere na ação da deriva genética e da seleção natural? Se essa variação que o fluxo gênico traz, ela tiver algum tipo de significado adaptativo, há uma tendência dos indivíduos portadores da variação se manterem por seleção natural. E aqueles que não têm aquela variação vão ter menos vantagem. Tá? Menos vantagem adaptativa, digamos assim. No caso da deriva genética, vai depender da frequência, né, que essa variação chega na população. Vocês vão fazer simulações no popolo, vocês vão perceber que se a frequência é baixa, há mais chance, né, maior probabilidade daquele alelo, aquela variação menos frequente ser eliminada, né? Pode, claro, ocorrer, né, como é um evento aleatório, pode ser que mesmo em baixa frequência, aquela variação, ela consiga, né, superar a ação da deriva e aumentar de frequência. Mas vocês vão perceber que na maior parte das simulações, genes em baixa frequência tendem a ser eliminados, e em alta frequência tendem a ser fixados, né? E aí, dependendo da intensidade dessa variação que está chegando na população por fluxo, ou mesmo saindo, né, se a população for pequena, né, e tiver fluxo, isso aí pode interferir também de maneira significativa. Então, o fluxo gênico, ele acaba interferindo na ação da deriva genética e da seleção natural. Por isso que quando a gente analisa a evolução das populações, é importante, em alguma medida, a gente avaliar, quando eu comparo, né, várias populações,
a intensidade do fluxo gênico, né? Porque aí a gente consegue entender o impacto, né, da deriva, o impacto da seleção natural e o impacto do fluxo gênico para a manutenção daquela variação genética nas populações, né? O fluxo gênico também, ele ajuda a minimizar a extinção, porque se ele traz variabilidade genética, e a extinção, ela está muito relacionada a eventos de redução de variabilidade, né? Quando a gente viu lá o efeito do fundador e o efeito gargalo, vocês viram que se a população perde tamanho populacional e perde variabilidade. E se ela não conseguir superar o efeito gargalo, ela tende a ser extinta. Se ela supera, é possível, né, que haja uma recuperação da variabilidade posteriormente. Então, o fluxo gênico, de alguma forma, ele ajuda a minimizar a extinção. Por outro lado, também ele permite que uma área que perdeu uma determinada espécie seja recolonizada, né? No caso, eu ia falar dos apirianos indianos, mas no caso dos apirianos indianos não tinha os apirianos indianos no Brasil e a espécie colonizou aqui, tá? Mas esse processo de colonização, mesmo que não seja uma recolonização, mas seja colonização pela primeira vez, é um evento de fluxo gênico, né? Então, esse processo de migração e posterior, né, contato entre as populações que foram sendo fundadas aqui no Brasil, então é possível. A gente pode pensar em recolonização dos apirianos indianos, que à medida que as populações foram migrando, né, ao longo do território brasileiro, em alguns momentos as populações, elas também, alguns indivíduos voltaram, né? Então, por exemplo, a população que ocupou Uberaba, né? E aí algum propágulo saiu, foi para Brasília, foi para Belo Horizonte, só que não quer dizer que moscas que acabaram constituindo populações, né, em Brasília e Belo Horizonte não possam chegar em Uberaba e recolonizar aqui, certo? Então tem o fluxo gênico tem essa particularidade, né? E é possível a gente estimar o fluxo gênico, certo? Tanto de maneira direta quanto de maneira indireta. E a gente vai discutir essas duas possibilidades, tá? Os métodos diretos, eles consistem em avaliar o movimento de um determinado caractere nas populações, né? E o movimento também dos organismos ao longo da paisagem geográfica. Então, para isso, existem algumas técnicas, né? Uma delas é a técnica de marcação e recaptura. Então, indivíduos são capturados, marcados e soltos na natureza. Depois de um tempo X, é feita uma nova coleta na natureza e aí verifica-se, né, até onde aquele indivíduo que foi capturado pode chegar, né? Um exemplo disso é o trabalho do Blair, de 60, que ele estudou lagartos dessa espécie, né, Celoporus oliváceos, e aí eles marcaram os lagartos e aí eles conseguiram, né, esse pesquisador conseguiu constatar que a área total de distribuição é de 10 hectares e que esse total de 10 hectares ele ocupa cerca de 225, ele é ocupado por cerca de 225 a 270 indivíduos, né? E que os machos, eles se movimentam ao longo desse território cerca de 78 metros e as fêmeas 78 metros mais 29, né? Quer dizer, as fêmeas elas se deslocam mais do que os machos, certo? Uma outra forma é utilizar algum tipo de marcador genético, e aí, claro, aí não é uma questão de captura, de marcação recaptura, porque o que você vai observar é até o efeito, né, nas gerações futuras daquele marcador genético. Então, o que o Dobijanski e o Wright fizeram em 43? Eles soltaram na natureza indivíduos da espécie Drosophila pseudo-obscura, que tem olhos laranjas, eles liberaram na natureza cerca de 4.800 indivíduos, tá, com olhos laranjas. E aí eles, depois de um tempo, eles fizeram a coleta, né, e é claro, eles não coletaram os indivíduos que eles soltaram, tá? Eles coletaram, provavelmente, pode ser que eles tenham coletado algum indivíduo que eles soltaram, mas eles devem ter coletado indivíduos de geração futura que carregava aquela característica genética, né? E aí eles obtiveram como resultado que, basicamente, cada indivíduo de Drosophila pseudo-obscura consegue se deslocar ao longo da paisagem cerca de 250 metros,
certo? Porém, outros estudos posteriores, feitos com a mesma espécie, com o mesmo tipo de marcador, mostraram que eles podem se deslocar até uma distância maior, tá? Distâncias de quilômetros, né? Se por acaso o ambiente ele tiver como característica pequenos fragmentos, ao invés de ter uma distribuição, né, de vegetação contínua, é possível que a migração seja maior, certo? E aí na escala de quilômetros, não na escala de metros. E eles observaram isso, né, em oásis, né, no deserto. Então eles soltaram e aí eles conseguiram encontrar essas espécies com esses indivíduos com essa marcação genética em oásis. E aí, tipo, 2, 3, 4 quilômetros de distância do local original, certo? Então, dependendo da condição, digamos assim, da disponibilidade de recurso, essa migração pode ser maior ou menor. Tá no caso da espécie Drosophila pseudobscura. Certo? Entender a estimativa direta, pessoal? Sim, professor. Tá. Vocês acham que é fácil fazer isso? Não, eu acho que é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. E aí, veja, no caso, por exemplo, da Drosophila pseudobscura, olha o problema que é você ter um mutante de laboratório e soltar na natureza. Né? Esse mutante ele não vai ocorrer naturalmente em alta frequência na natureza. Ainda tem o risco de você provocar um impacto, tá? Vejam que o estudo foi feito em 43. Um estudo desse tipo, de estimativa direta, desse tipo que foi feito com Drosophila pseudobscura, provavelmente ele não seria nem autorizado hoje. Certo? E marcação recaptura é bastante feito quando tem espécies que estão ameaçadas de extinção, né? Então, há todo um estudo para monitorar até onde esses indivíduos vão. Então, é feito até com uma certa frequência, principalmente em ações de biologia da conservação, né? Mas, de forma geral, a gente não utiliza esse tipo de estratégia para avaliar o fluxo gênico, tá? Na verdade, o que a gente acaba utilizando com mais frequência são os métodos indiretos. E nesses métodos indiretos, basicamente o que é feito é a comparação das frequências alélicas entre duas populações. E o índice que é utilizado para se avaliar isso é um índice chamado FST. Tá? A fórmula, né, uma das fórmulas que é utilizada para avaliar isso, ela leva em conta o número de migrantes, que aí você avalia quantos indivíduos podem estar se deslocando ao longo da paisagem geográfica. Só que a gente consegue estimar o FST a partir das frequências alélicas compartilhadas entre populações. Né? O que significa isso? Quanto maior for a similaridade entre as frequências alélicas entre duas populações, maior é o fluxo gênico, certo? Então, por exemplo, nesse mapinha aqui, é um mapinha que mostra a distribuição desse mamífero, tá? É tipo uma... Ai, peraí, deixa eu ver se eu esqueci de colocar o nome da... É tipo uma... É geomídeo. O geomídeo, na verdade, é do grupo das... Ai, meu Deus. Como é que chama aquele mamífero que ele é cego, que ele vive em túneis debaixo da terra? Tipo suricato, sim? Não, mas o suricato ainda tem a visão dele desenvolvida, né? É Porque aquele que tem no filme dos ratinhos, não é? Como que é? Ai, meu Deus. Não é... Ai. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Não é topeira, não. Topeira. É do grupo das topeiras, tá? O geomídeos é o nome da família de animais da ordem Rodentia, né? Mas são as topeiras, tá? É da mesma ordem dos ratos, mas aí esse grupo ele é o que tem as topeiras na sua composição. Então, o estudo utilizando variação alélica, né? Então foram utilizados locos, né? Que a gente chama locos de isoenzimas. Existem várias isoenzimas, né? E aí, no caso, os locos que foram utilizados nesse estudo estão aqui nessa tabela. Né? Então, ADA, GDH, GOT2, NP, 6PGD, 6PGM2, né? Só para vocês terem uma ideia, quando teve aula de variação genética, aula prática,
O que vocês fizeram foi avaliar a frequência alélica de uma enzima. Só que aí vocês avaliaram da esterase 3, tá? E aí, no caso, existem várias. E aí, no caso, para esses roedores, o que foi utilizado foram essas aqui, esses locos aqui. E aí, olha, a gente olhando aqui a distribuição gráfica, né, da variação. Cores iguais indicam alelos iguais, certo? Então, se a gente analisa, por exemplo, as populações aqui do norte dos Estados Unidos, vejam que, basicamente, essas populações têm o quê? Esse alelo que está representado em laranja, o alelo que está representado em cinza, e essa população aqui do meio tem o alelo representado em preto, certo? Só olhando essa distribuição aqui de variação, vocês acham que o fluxo gênico entre as populações do norte dos Estados Unidos é alto ou baixo? Só olhando o gráfico. Alto. Alto. Porque praticamente não tem diferença nenhuma, né? E se eu comparar o fluxo gênico entre essa população aqui, que está mais nesse extremo, com essa outra aqui que está no extremo oposto, vocês acham que o fluxo gênico é alto ou baixo? Professor, é baixo, mas a gente pode falar que ele ainda existe por conta que tem uns pedacinhos sanguários? Sim, e aí, como que você pode explicar isso, Inácio? Porque essa variação aí, que veja, esse alelo cinza, ele praticamente existe em todas as populações, né? Com exceção dessa aqui e dessa aqui, né? De algumas poucas populações, na verdade. Mas esse cinza escuro, se vocês analisarem aqui, todas têm, com exceção desta e desta. Só 3 populações não têm. Como que a gente poderia explicar a existência desse alelo aí? Efeito fundador? Efeito do fundador, exatamente. Então, provavelmente, essa marca tem a ver com o efeito do fundador, que foi perdida nessas outras populações, né? E aí a gente pode perceber que populações próximas tendem a ter variação genética muito parecida, enquanto aquelas que são mais distantes tendem a ter variação genética mais dissimilar, né? Ô, professor, em relação a esse alelo, do efeito fundador, olhando essas populações aqui que não tem ele, a gente pode supor que elas são mais recentes? Essa seria a hipótese principal, tá? Quando a gente tem, por exemplo, um determinado marcador genético que ele é frequente em diferentes populações, a gente admite que ele provavelmente estava na população fundadora. E populações que não apresentam esse alelo, uma explicação plausível é que elas são mais distantes da origem, portanto, elas perderam essa marcação. Certo? Se vocês lembrarem daquela aula... Ai, gente, qual foi a aula que eu usei? Que eu mostrei eu acho que foi a aula de variação genética. Lembra que eu mostrei um mapinha parecido com esse, mas com os dados meus para as aprionos indianos? E aí a gente tem a distribuição só que eram dos alelos, né? Tinha população que tinha um alelo, não tinha outro, mas assim, um deles era o WEST31 e o WEST34, praticamente todas tinham. Então, provavelmente tem bastante a ver com essa frequência alta na fundação, né? Mas aí a gente consegue tanto avaliar esse efeito da deriva genética, né? Quanto a questão do efeito do fluxo gênico em populações que estão próximas e que apresentam frequências muito parecidas de determinados alelos. Eu acabei falando dessas 3 aqui, mas vejam que, basicamente, boa parte dessas populações aqui são parecidas, né? E aí, veja que curioso, tem uma população aqui que ela é bem diferente, né? Que ela está localizada aqui, nessa região. Vocês conseguem imaginar o que deve ter acontecido ali? Pela posição, o que deve ser ali, pessoal? Ali é perto do mar, ali não. Provavelmente deve ser o quê? Uma ilha, né? Tá com bastante cara disso aqui ser ilha. Boa. Né? Então, essa população aqui, realmente, ela vai ter, pensando, né, em roedores em geral e em topeiras em particular, é muito pouco provável que as topeiras consigam atravessar o oceano que alguma topeira consiga atravessar o oceano
para ir até a outra parte e ter possibilidade de fluxo gênico, né? Tanto no sentido continente-ilha, quanto no sentido ilha-continente, né? Então, a gente consegue, talvez, entender essa variação que é bem ímpar, né? Se a gente parar para olhar aqui as demais, apesar de ter lá o gene fundador, né? O gene fundador está lá firme e forte. Mas esse pretinho aqui, que a frequência, veja, a frequência do pretinho ela não é alta em nenhuma das populações, ó. Uma ou outra, por exemplo, uma frequência um pouquinho mais alta, mas não chega a metade. Aqui, metade tem o pretinho e metade tem o cinzinho, né? Indicando... Na verdade, pessoal, são dois locos aqui, né? O ADH e o LDH. O que significa isso? Que essa população ela só tem um alelo do ADH e só um alelo do LDH. Certo? Porque a metade do gráfico em pizza, aí metade é de um loco, metade é outro loco. E aí vejam que aqui basicamente 100% é o GNDH, que é o menos 114, que é o 114, né, olhando aqui no gráfico, e do LDH1, 100% é o alelo 100, né? Então a gente consegue ver aqui que tem um fenômeno parecido aqui com essas populações aqui também fixaram, né? Um alelo para o LDH e um alelo para o ADH. Certo? E aí vejam aqui na tabelinha, porque o que vai acontecer? A gente vai ter as frequências diferentes, as frequências alélicas, né? E a partir disso a gente consegue estimar um FST. Então veja que para cada loco tem aqui um FST estimado, comparando as 12 populações simultaneamente, tá? E aí quando eu considero toda a variação aqui, a gente consegue chegar a um valor, que aí se pegar todas, né, as 21, que aqui para 12, mas pegar todas nas 21. O valor de FST é 0,1031. E aí, se a gente substituir esse valor aqui na fórmula FST igual a 1 sobre 4 NM mais 1, a gente vai chegar a esse valor de 2,17. Quer dizer que o número de migrantes médio entre as populações é de 2 indivíduos só, né? E aí a pergunta, 2 indivíduos migrando é pouco ou muito? Professor, eu acredito que é pouco, mas eu acho que é muito, porque você perguntou. Então, é muito ou é pouco? Depende, né? Depende de qual é o tamanho das populações aí, né? Uma população de topeira, as populações não são muito numerosas. Então, 2, se a gente pensar, por exemplo, numa população de topeiras que o número é 20 indivíduos, 2 indivíduos migrando significa 10% da população, certo? Se fosse para drosófila, gente, 2 não é nada. Porque as populações de drosófila, dependendo da época do ano que você coleta, são 4 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil indivíduos. Então, o que são 2 indivíduos? Nada. Mas numa população que pode ter 20 indivíduos, 30 indivíduos, 2 é bastante. Certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente vê esses valores aqui, a gente fala, nossa, né? É mais 2, mais 4, né? Que aí, olha que curioso, né? Quando a gente compara todas as populações, aí a estimativa de fluxo gênico dá 2,17. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte, talvez parte dessa informação aí seja enviesada pelo efeito do fundador. Porque é uma clara evidência aí de alelo que tem uma frequência alta em todas as populações, que é efeito do fundador. Então, talvez o mais interessante não é analisar todas as populações simultaneamente, mas analisar, por exemplo, aqui a proporção é as 4 seções ou entre quarters dentro de uma seção. Então, se vocês olharem aqui, não sei se vocês conseguem ver que tem tipo uns tracejados aqui, né? Esses tracejados aqui permitem separar essas populações em 4 grupos. Então, se eu considerar o que acontece em cada um desses grupos, vejo que o fluxo gênico já é maior. 4,37. Né? Então, vejo que talvez... Por isso que a gente tem que entender muito o que está acontecendo, né? Na população. Então, a gente tem que saber muito da biologia da população. Primeiro, saber quanto de área, né, é possível que o indivíduo consiga migrar. Então, a gente precisa muito de estudos de ecologia que avaliam isso. Eu preciso entender qual é o tamanho populacional médio da população para entender o que significa esse número de migrantes, né? E também eu tenho que entender se não tem efeito do fundador que pode
enviesar o dado do fluxogênico, né? Então, talvez, de repente, ao invés de tentar fazer uma análise de fluxogênico para todas as populações simultaneamente, talvez valha a pena eu analisar por área geográfica e avaliar o fluxogênico local e não o global, certo? Entenderam essa questão, pessoal? Do fluxo? Sim, professor. É bonitinho, né? Eu acho muito legal essa parte. E aí, meninos, a gente vai discutir agora, dependendo da forma, né, que as populações se organizam ao longo da paisagem geográfica, a gente pode propor modelos de fluxogênico, certo? E aí, observem o seguinte nesses modelos. Vocês perceberam que tem áreas, né, circulares que podem ser maiores ou menores em cada figura, e que aí, para algumas áreas, né, a gente percebe que existe uma setinha, e aí vejo que tem algumas áreas que você tem setinha num sentido só, para outras tem setinha nos dois sentidos, né? E outra coisa importante, tá vendo que tem a área que está escura e aí ao redor da área tem um pontilhado? O que significa isso? A área escura significa a distribuição dos indivíduos dentro da população na paisagem geográfica, certo? A área pontilhada significa até onde os indivíduos daquela população podem chegar. As setas indicam a direção que o indivíduo, né, de uma população, se ele vai de uma para outra, ou se é possível ir de uma para outra e da outra pode vir para uma. Então, dependendo desses fatores todos, a gente tem esses 4 modelos aqui, que é o modelo continente-ilha, alpondras, isolamento pela distância e o modelo de ilhas. Só para vocês entenderem o que significa isso. Não é que eu estou analisando um continente e uma ilha, ou eu estou analisando alpondras, ou eu estou analisando uma ilha, tá? Na verdade, eu tenho que olhar para as populações dentro, né, de um DT, por exemplo, no Cerrado aqui de Uberaba, né? Então, o Cerrado de Uberaba, ele tem cerrado, mas tem áreas de agricultura. Então, as populações, elas vão formar pequenas manchas, né? Ao longo dessa distribuição, porque você tem a área de cultivar. Então, dependendo da espécie, né, a gente vai ter lá uma organização ou do tipo alpondra ou do tipo ilha, né? E dependendo da extensão da área agrícola e de quanto a espécie consegue dispersar, a gente pode ter, inclusive, dentro da região de Uberaba, o isolamento pela distância, certo? No caso do continente ilha, quando a gente tem, por exemplo, imagina aquela matinha que tem lá na Univerde, certo? É uma área que tem uma quantidade razoável de vegetação, certo? Agora imagina, por exemplo, a Praça do Quartel, que é uma área que tem menos vegetação que aquela matona que tem lá dentro da Univerde. Se a gente comparar, né, essa estrutura, né, Mata Grande da Univerde, vegetação mais restrita, na Praça do Quartel, a gente pode pensar numa estruturação tipo continente ilha, certo? Então veja que depende muito de quantos indivíduos tem na população, como que eles estão organizados dentro daquele recorte, né, de bioma, e quanto a espécie consegue se movimentar para além daquele recorte, certo? E aí a gente tem os diferentes modelos. E aí, pensando nessa estrutura, quando a gente tem, por exemplo, uma organização tipo continente ilha, a gente espera que o fluxo gênico seja muito maior da população que a gente chama de continente para a ilha do que o inverso. Por quê? Se tem maior número de indivíduos aqui, é mais provável que o indivíduo saiam daqui para cá do que o contrário, certo? Então, basicamente, quando você tem essa organização no espaço do tipo continente ilha, tem uma intensidade maior de fluxo a partir da população continente do que das ilhas para o continente, certo? Entenderam esse primeiro modelo? Tranquilo. Tranquilo. Aí, o segundo modelo é o de alpondras. O modelo de alpondras, a gente é um termo tão esquisito para a gente, mas basicamente, sabe aquelas pedras que tem, né, quando a gente vai pular o rio, tem umas pedras que a gente se apoia nelas para pular? Isso é uma alpondra.
Então, basicamente, o que vai acontecer numa estruturação tipo alpondra? Você tem aqui populações que são mais próximas, né? Então, vejo que praticamente todas têm mais ou menos o mesmo tamanho. Elas são relativamente próximas, e aí há o fluxo, né, de uma população para outra, mas nem todas são amplamente comunicadas, né? Então, veja aqui, por exemplo, que tem bastante comunicação entre essa e essa, só que está vendo essa população que está no canto aqui direito, superior direito? Ela só se comunica com duas populações, certo? Então, o modelo de alpondras tem digamos assim, um intercâmbio maior entre as populações, porém, uma ou outra população pode estar isolada. Mas vejam que todas as populações aqui, elas fazem parte de um mesmo todo, que aí, quando a gente tem esse pontilhado aqui, significa que, virtualmente, a espécie ela vai ocupar toda essa área aqui, certo? Veja que no continente você tem aqui a área do continente e a área da ilha de ocupação, certo? O modelo de isolamento pela distância, ele já pressupõe que as populações estão isoladas e que não há fluxogênico entre elas. É muito comum isso acontecer, por exemplo, quando você tem lá corpos de água, então, por exemplo, anfíbios, né? Determinadas espécies de anfíbios e peixes também. E aí eles ocupam, né, determinados corpos de água. Então, imagina que isso aí era um rio, e à medida que foi havendo as mudanças geológicas, esse rio ele deixou de ser um rio e virou um monte de pequenos lagos, tá? E aí, que é o que acontece, por exemplo, no Pantanal. O Pantanal tem muito formato dessas lagoas, né? Não necessariamente elas vão fazer parte de um rio em algum momento, mas elas podem se manter enquanto lagoas com maior volume ou menor volume de água, dependendo da época do ano. Mas veja o que vai acontecer aqui. Os indivíduos que estão dentro dessas lagoas, por exemplo, eles não têm migração longa o suficiente que permita o fluxo gênico. Então, é estabelecido o isolamento pela distância assim. Tá? O isolamento pela distância pode ser estabelecido, nesse caso, estou falando de rios e tudo mais, mas espécies que se dispersam a grandes distâncias, por exemplo, os apirões indianos, muito provavelmente o fluxo gênico entre populações de Fortaleza é baixo quando eu comparo com populações do sul do país, né? Pode ser que na região ali norte e nordeste o fluxo seja intenso. E aí, provavelmente, um modelo de ilhas ou um modelo de alpondras pode estar estabelecido. Mas se eu considerar essas populações que estão muito isoladas, pode ser que seja estabelecido essa estrutura, né, populacional de isolamento pela distância, então não há fluxo gênico. Certo? E, por fim, o modelo de ilhas. No modelo de ilhas, as populações elas são altamente comunicantes entre si, inclusive com populações que estão um pouquinho mais distantes, tá? Se eu pensar, por exemplo, nessa mata ali da Univerde, eu posso entender que na mata existem as populações, elas não se organizam como um todo, né? Mas elas podem se organizar em pequenos grupos, dependendo da distribuição de árvores frutíferas. Pensando em inseto, tá? Pensando em drosófila, por exemplo. E aí, o que vai acontecer? Então, você tem lá, onde tem uma árvore frutífera, vai ter drosófila, onde não tem, vai ter menor probabilidade. Só que as drosófilas podem, né, da mesma espécie, podem migrar de uma área para outra, mas elas se concentram, né, próximas aonde tem as árvores frutíferas. Então, você teria uma formação assim. Só que é possível que elas migrem para outras áreas, né? Então, é possível ter fluxogênico, por exemplo, com espécies de drosófila que estão na Mata do Carrinho, na Praça do Quartel, na Mata do Ipê. Esse modelo aqui, ele é chamado de modelo de metapopulação. Então, quando vocês escutarem esse termo metapopulação, o que se está falando é que a população ela é organizada em subpopulações que têm alta taxa de fluxogênico entre si. Certo? E aí, então, o modelo de metapopulação também é conhecido como modelo de ilhas, que é esse último modelo de fluxogênico. Considerando a intensidade do fluxo gênico e sabendo que o fluxo gênico ele reduz a variação genética entre populações, qual desses modelos aí vocês acham que é mais provável produzir uma espécie nova e qual é o menos provável? Vou escrever a pergunta, tá, gente?
Ó, professor, eu acredito que o mais, Pode falar. o mais provável de produzir uma espécie nova é o isolamento pela distância. E o menos provável? Ah, não, peraí que agora eu fiquei confuso. Bom, para produzir uma espécie nova, a variação entre as populações deve ser grande ou pequena? Grande, não? Exato, né? Porque se a variação for pequena, quer dizer que são da mesma espécie. Se são espécies diferentes, quer dizer que elas são mais diferentes geneticamente. Tá? Qual desses modelos pode aumentar a variação genética entre as populações? Qual desses, em outras palavras, qual desses modelos produz menos fluxo gênico? O fluxo gênico é menos provável de ocorrer. Ilha? Na ilha não tem uma comunicação forte entre todas as populações, inclusive até populações que estão fora desse grupo maior. É no isolamento mesmo. Isso. O isolamento pela distância é o que tem maior probabilidade, que as populações estão isoladas. Então é possível que acumule variação genética até chegar no grau de especiação. A gente vai ver isso melhor na semana que vem, tá? Que a gente vai falar sobre isso. E aí, qual é o modelo que vocês acham que é menos provável? De alpônderas. O de alpônderas? É. O modelo de alpônderas, mesmo populações que não estão dentro dessa distribuição, elas recebem fluxo? Não entendi a pergunta, professor. Ó, veja a estrutura, né, do modelo de alpônderas e compara com os outros dois, né? Esquece isolamento pela distância, beleza, né? No isolamento pela distância, maior probabilidade de especiação. Então vamos descartar o isolamento pela distância. Para que não haja especiação, é importante que haja uma intensidade de fluxo gênico. Desses três modelos que restam aqui, qual deles há um maior número de populações que participam do fluxo gênico? É a ilha. Então, qual deles que é mais provável de não haver especiação? Da ilha. Exato. Certo? Então, o modelo de ilhas, quando as populações se organizam, né, no espaço geográfico, nessa forma de ilhas, significa que há bastante intercâmbio entre as subpopulações. A gente nem fala em populações, tá? Quando está organizando o modelo de ilha, a gente fala em subpopulações. Por isso que esse grupão, né, cheio de subpopulações, ele é chamado de metapopulação, certo? Então, o modelo de ilhas ou metapopulação é o menos provável de produzir especiação, certo? Eu estou insistindo nisso com vocês porque quando eu terminei meu curso de biologia, na época a gente tinha que fazer igual vocês têm que fazer o ENAD, né? Não todos vocês, né? Eu acho que vocês não vão passar por isso. Na época era provão, chamava provão, depois que mudou para ENAD, né? E aí, uma das questões que caiu no provão foi sobre essa questão do modelo de ilhas e metapopulação. E aí eu nunca mais esqueci na minha vida. E aí, claro, depois quando eu fui fazer o doutorado, que eu estudei as populações, né? E aí, virtualmente, os aprianos indianos, em virtude de ter sido recente, né? E ter muita marca de efeito do fundador, ela ainda se organizava no modelo geográfico, né? De fluxo gênico de ilhas. Então, havia uma intensidade muito grande de fluxo gênico entre as populações. No pós-doutorado que eu estudei várias populações do Brasil, que eu estou trabalhando na publicação, deve sair ano que vem, se Deus quiser.
O que eu percebi? Que as populações já estão isoladas. Então, provavelmente, o que deve ter acontecido é que houve uma organização das populações em modelo de alpondras, em algumas partes, né? Até modelo de ilhas em outras. Então, no Cerrado, por exemplo, a impressão que eu tenho é que as populações se organizam em ilhas, porque praticamente não tem muita variação genética. Em diferentes populações do Cerrado que eu mostrei, a variação genética é muito parecida. Só que se eu comparo, por exemplo, a população de Campo Grande, que é Cerrado, com a população de Cuiabá, que é Pantanal, elas são muito mais diferentes do que, por exemplo, se eu comparar Campo Grande com Uberaba, que é mais próximo, do ponto de vista geográfico. Mas do ponto de vista de fitodomínio é parecido. Então a impressão que eu tenho é que, nessa parte mais aberta de vegetação do Brasil, o fluxo gênico para os apriônios indianos se organiza no modelo de ilha. Mas, à medida que a gente vai para essas áreas que tem fitodomínios, né, mais arbóreos, né, fitodomínios mais fechados, dependendo do fitodomínio, há uma organização mais do tipo alpondras, que aí tem uma concentração, né, de populações que apresentam fluxo gênico, e aí para outros em isolamento pela distância, que é o que acontece, por exemplo, com populações do Pantanal. Então, a população do Pantanal, ela está numa organização que está muito mais próximo do isolamento pela distância, quando a gente compara com as demais. Só que se eu comparo as do Cerrado, elas se organizam nessa forma modelo de ilhas. Só que se eu analiso a de Mata Atlântica, dependendo da fitofisionomia, tem maior similaridade ou menor similaridade. Então dá a impressão que elas se organizam, dependendo se é Mata Atlântica ombrófila densa, ou ombrófila mista, né, ou formação pioneira. Então, dependendo dessa estruturação do fitodomínio, então as populações são mais parecidas ou menos parecidas. E aí elas talvez se organizem em alpondras. Aí a mesma coisa que a gente viu semana passada, né? Que quando a gente analisa o organismo, diferentes estruturas podem ter evoluído ou por seleção disruptiva, ou por seleção estabilizadora, ou por seleção direcional. Também a gente pode pensar que uma mesma espécie ela pode se organizar do ponto de vista de fluxogênico de diferentes formas. Então, para a mesma espécie, por exemplo, apriônios indianos, eu consigo enxergar o modelo de isolamento pela distância, quando eu considero algumas populações, o modelo de alpondras para outro e o modelo de ilhas para o cerrado. Certo? Entenderam isso, pessoal? Certinho, professor. Super tranquilo, né, gente? E aí, pessoal, fluxo gênico era isso. E é legal que a Gabriela e a Sofia, elas viram essa aula, porque foi bem diferente da aula de vocês, né, de fluxo gênico, né, meninas? Tá. Parece que tá mais fácil agora. Eu mudei um pouquinho a explicação disso. De quanto vocês fizeram. E, pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Por enquanto tá tranquilo, professor. Eu tô entendendo certinho. Fluxo gênico é bem tranquilo. Dá para